Bom dia, primeiro ano. Então, na aula passada nós falamos sobre o clima no Brasil e hoje o assunto é vegetação brasileira, porque a vegetação e o clima, a vegetação ela é considerada um espelho do clima. Então, o tipo climático vai influenciar diretamente o tipo de vegetação. E hoje nós começamos a falar sobre os tipos de vegetação que ocorrem no Brasil. Os principais tipos de vegetais são a floresta amazônica, a mata dos cocais, a mata atlântica, a mata de araucária, o cerrado, a caatinga, os campos, a vegetação do Pantanal e a vegetação litorânea. Nesse mapa aí da página 17, quem tem o livro, vocês conseguem visualizar a distribuição geográfica desses tipos de vegetação, tá? E aí nós vamos destrinchar aqui cada tipo de vegetação. Eu vou pedir para vocês pegarem a canetinha aí e irem marcando, porque a aula só está começando. Vegetação de clima equatorial, a floresta amazônica. É um tipo de vegetação muito voltada para o calor e para a umidade. Então, assim, o índice de precipitação é muito grande, mas também há uma diversidade muito grande, há uma variedade vegetal muito grande nessa região. Então, aqui vocês podem marcar mata de terra firme, mata de várzea e mata de igapó, ainda na página 17. Ocorre nas áreas jamais inundadas pelas cheias dos rios da região. Abriga as maiores árvores, muitas das quais consideradas madeira nobre, como a imbuia, o mogno e o cedro. Inclusive, assim, muitos móveis eles são fabricados com base no mogno. Mata de várzea, inundada durante as cheias dos rios. Também abriga grandes espécies, embora menores que as da terra firme. E a área de ocorrência das seringueiras, entre as quais a Hevea brasilensis, da qual é extraído o látex. O ciclo da borracha ele foi assim, muito importante para a economia brasileira. E foi nessa região que se deu de forma mais intensa. E a mata de igapó, permanentemente inundada, desenvolve-se ao longo das margens dos rios amazônicos. É nela, por exemplo, que proliferam a vitória régia e o açaí. Então, o açaí tanto vocês gostam, né? Eu também gosto, mas... E assim, a forma como se consome o açaí é muito diferente, né? Você já deve ter ouvido falar que aqui a gente coloca recheio, coloca cobertura, coloca um monte de coisa. Lá os caras comem açaí puro mesmo. A Mata dos Cocais é um bioma de transição, tá? Entre a Caatinga e a floresta amazônica. Lá, por exemplo, extraem-se o babaçu e a carnaúba, que é muito utilizado aí na indústria de cosméticos, né? É economicamente muito importante para a região, uma importante fonte de renda para as famílias lá. A Mata Atlântica, ela é predominante principalmente no litoral. Embora há também a vegetação litorânea, que nós vamos explicitar aqui as diferenças, a Mata Atlântica ela está presente em grande parte do território, grande parte do conjunto de serras aí no sudeste. Mas também assim, é o bioma mais devastado pela ação humana aqui no Brasil, certo? A mata de araucária, né, e aí é outro bioma que vem enfrentando problemas ambientais por conta da devastação. A madeira da araucária ela é muito utilizada para a produção de móveis. A indústria ela utiliza muito desses biomas, dessas árvores, principalmente as que têm madeiras mais resistentes, e isso acaba gerando muitas vezes o desmatamento. E aí ampliam-se as preocupações ambientais. O cerrado, que está presente ali no centro-oeste, é aquela imagem clássica da árvore com galhos retorcidos. E aí nós vamos ler um pouco aí das características do cerrado. Página 19. A alternância de períodos chuvosos e secos, respectivamente no verão e inverno, é a responsável pela ocorrência de uma cobertura vegetal complexa, o cerrado. O cerrado caracteriza-se pela presença de arbustos e árvores dotados de raízes profundas, troncos e galhos retorcidos e recobertos por cascas grossas. Essas formações são entremeadas por gramíneas e poucas árvores de maior porte. É comum a ocorrência do cerrado em áreas de solos ácidos e de baixa fertilidade. Até a década de 1980, essa formação foi relativamente preservada, por causa do desinteresse dos agricultores em aproveitar seus solos pouco férteis. Nos últimos 20 anos, porém, os avanços tecnológicos representados, por exemplo, pela disponibilidade
de corretivos de acidez e fertilidade do solo, desencadearam uma intensa devastação no cerrado, em favor da expansão de soja e outros cultivos. Hoje, o cerrado, que ostenta uma rica biodiversidade, está completamente ameaçado, seriamente ameaçado de extinção. Resta pouco mais de 20% da cobertura original. Vale lembrar que o cerrado está ali naquela área, chamada área de expansão agrícola, no centro-oeste. E isso vem causando desmatamento, assim como espécies animais correm risco de extinção, como a onça-pintada. No cerrado também há esses problemas graves aí, né? E aí é uma mescla. O cerrado é como se fosse, né? Aqui, essa aqui é a vegetação típica do cerrado, tá aqui na página 19, né? É como se fosse uma mescla, né? Quando a gente olha assim, parece que é um pouco de Mata Atlântica, parece que é um pouco, né, de vegetação mais seca, mas esse é o principal marco do cerrado. Então, temos algumas espécies lá, né, típicas da região. A caatinga, que é a vegetação, é uma vegetação um pouco mais seca no Nordeste, está mais ligada ao semiárido nordestino. Inclusive no ideário, no imaginário sobre o Nordeste sempre vem a caatinga como sinônimo de seca, de pobreza, mas que há, por exemplo, a Mata Atlântica também. É uma vegetação litorânea no Nordeste. A zona da mata ela não sofre com esses problemas de seca como as regiões do semiárido sofrem. Isso é uma característica típica do semiárido, que é uma sub-região ali, o sertão é uma sub-região específica do Nordeste. E aí tem a ver ali com a regionalização da região Nordeste. Os campos, que são ambientes onde predominam as gramíneas. Os campos são uma área onde é muito utilizada aí a pecuária, onde as cabeças de gado são criadas. É uma região de clima mais ameno. E aí nós não temos a biodiversidade, nós não temos aí a exuberância da floresta amazônica, por exemplo, mas tem uma particularidade, é uma região de clima semelhante ao clima temperado, que é lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina. E a vegetação do Pantanal. O Pantanal é um dos símbolos aí do nosso país, um dos símbolos nacionais do nosso país. Vocês coloquem aí na página... vamos colocar... Espera aí, Pantanal, onde está Pantanal, para vocês poderem se situar aí. Clima tropical úmido, Mata Atlântica, Cerrado. Aqui no livro não fala especificamente sobre... fala sim. Essa formação complexa é composta de espécies florestais, vastas extensões de campos e áreas de cerrados. Nas bordas mais secas do Pantanal surgem ainda caatingas. Estende-se pela depressão do Rio Paraguai, que abrange terras brasileiras, paraguaias e bolivianas, todas com altitudes muito baixas, próximas de 100 metros. Trata-se de um verdadeiro desaguadouro, pois as águas dos rios que nascem em regiões mais altas correm para essa depressão. Na época de chuvas, vários trechos são alagados, formando lagoas. As áreas mais altas, que recebem o gado no período das cheias, são chamadas de cordilheiras. Acredita-se que essa região sintetize todas as paisagens vegetais brasileiras. Muitos especialistas consideram um importante patrimônio ecológico da humanidade. Então é como se o Pantanal fosse uma mescla aí de todos esses biomas misturados, né? Tanto da floresta amazônica, quanto da floresta tropical, quanto dos campos, da caatinga, do cerrado. E aí, a questão da criação do gado foi citada no livro, né? Peço até que vocês marquem isso aí. Há também ali uma questão de ameaça a algumas espécies como a onça pintada, porque muitas das vezes elas atacam esse gado e alguns fazendeiros acabam matando essas onças. E assim, é considerado crime no Brasil você matar uma espécie. Tive um probleminha breve na internet aqui, que hoje está muito instável. Mas aí, por último, vamos falar da vegetação litorânea. Na área próxima do litoral, além da Mata Atlântica, propriamente dita, destacam-se ainda as formações vegetais encontradas à beira-mar, os mangues e o jumbu. Inclusive aqui em São Gonçalo tem um caso de mangue ali.
próximo ali daquela área do shopping São Gonçalo, ali é um mangue, que é uma vegetação típica do litoral mesmo. Nós estamos em uma área litorânea. Os mangues são formações muito comuns em áreas onde desaguam rios, pois a maioria de águas doces consalobras exige o desenvolvimento de mecanismos de adaptação das espécies, também chamadas mangues, como raízes aéreas. São plantas higrófilas, pois estão adaptadas a ambientes aquáticos e também halófilas, ou seja, adaptadas ao elevado teor de sal presente nas águas salobras. A vegetação jundu constitui, em última instância, uma adaptação da Mata Atlântica à elevada salinidade dos solos localizados próximos à praia. Apresenta um aspecto predominantemente arbustivo ou rasteiro, sem o porte exuberante apresentado pelas árvores da floresta propriamente dita. Uma espécie animal, e aí eu lembrava aqui, também muito presente é o caranguejo. O caranguejo, muitas pessoas gostam, outras nem tanto, mas é uma espécie típica dos mangues. Inclusive, quem nunca viu o pessoal vendendo caranguejo ali em Alcântara? É uma espécie típica dos mangues. E assim, vegetação adaptada à salinidade. Aquele ambiente ali próximo ao Shopping São Gonçalo, aquilo ali é um ambiente muito salino, né? Tem um solo que é chamado de gleissolo, que é um solo cinza, né? Mas aí muito saturado por água, que acaba criando condições de adaptabilidade ali naquele ambiente. Então, galera, hoje foi o papo aí sobre as principais formações vegetais. Ainda tem uma segunda parte que eu vou falar dos domínios morfoclimáticos, mas isso aí deixamos para a próxima aula. Hoje vocês vão fazer os exercícios aí, né, do capítulo anterior e os exercícios desse atual capítulo. Valeu, galera, um abraço aí e até a próxima.